As aulas 32 e 33, página 100, que fala sobre os processos de eletrização. Então, quando a gente fala em processo de eletrização, eu tenho três processos. Eu tenho atrito, eu tenho contato e tenho indução. Tem que seguir essa sequência. Atrito primeiro, contato é o segundo processo, e indução. Então, são três maneiras que o corpo tem de adquirir carga elétrica. Então o corpo pode adquirir carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser positiva se ele perder elétrons e pode ser negativa se ele ganhar elétrons. Mas como é que eu vou saber se um corpo tem ou não carga elétrica? Para saber se o corpo tem carga elétrica, existe um dispositivo que chama eletroscópio. O que é o eletroscópio? É um aparelho que serve para determinar se o corpo tem ou não carga elétrica. Então ele só serve para isso, para ver se o corpo tem ou não carga elétrica. Essa é a função do eletroscópio. Nós temos dois tipos de eletroscópio. O mais simples é o de pêndulo, né? Esse de pêndulo a gente pode pegar um fiozinho isolante e pendurar nele uma bolinha de isopor e revestir com alumínio, esse alumínio que a gente usa na cozinha mesmo. Se você chegar com um corpo eletrizado perto dele, o corpo pode ser positivo ou pode ser negativo. A bolinha do pêndulo, a bolinha de isopor, vai ser atraída pelo corpo eletrizado. Então, se ele sofrer um desvio, se ele está na hora vertical e sofrer um desvio, é porque o corpo que aproximou está eletrizado. Se o corpo for positivo, ele vai ser atraído. Se o corpo for negativo, também ele vai ser atraído. Às vezes o aluno pensa o seguinte: mas como é que pode um corpo que tem carga positiva e negativa, ele está sendo atraído por um positivo? As positivas com positivos não se repelem? Não tem uma força em sentido contrário aqui que vai fazer ele se afastar? Tem, essa força existe. Mas como as negativas estão mais próximas do positivo, a força de interação das negativas com as positivas são maior. Essas forças elas são maiores do que a força de repulsão entre as positivas. Por isso ele é atraído. Tanto pode ser um corpo positivo ou um corpo negativo, que a atração vai acontecer da mesma maneira. Um outro exemplo de eletroscópio é esse aqui. Esse aqui chama-se eletroscópio de folhas. Aqui tem uma bolinha metálica, aqui ele tem um corpo metálico e aqui embaixo ele prendeu duas lâminas de papel alumínio, esse alumínio que a gente usa em culinária, na cozinha normal. Então, quando você chega com um corpo eletrizado aqui perto da bolinha, o que vai acontecer? Se esse corpo for positivo, ele atrai as negativas. De onde ele atrai? Daqui de baixo. Então sobe todas as negativas para lá. Quando as negativas sobem, as duas lâminas vão ficar com carga de mesmo sinal. Se elas ficam com cargas de mesmo sinal, as lâminas abrem. Então esse é um eletroscópio um pouquinho mais complicado que o de pêndulo, mas ele também é um aparelho que serve para determinar se um corpo tem ou não carga elétrica. Então, já sabendo que um corpo pode ter carga elétrica ou não, nós vamos ver os três processos de eletrização. Primeiro processo, atrito, esfregar. Então você pode esfregar um pente no cabelo, você pode esfregar a caneta no cabelo, você pode esfregar um pedaço de lã numa bexiga de festa, você pode esfregar um pedaço de papel num canudinho de refrigerante, você pode fazer qualquer tipo de atrito, esfregar. E quando você esfrega um corpo no outro, vocês já viram na aula anterior que existe uma série triboelétrica. Quem está acima tem tendência a ficar positivo, quem está abaixo na série triboelétrica tem tendência a ficar negativo. Isso aí está na apostila de vocês, é só consultar. Quando você esfregar o pente de plástico, pente de PVC no cabelo, o cabelo tem tendência a perder elétrons para o pente. E o pente recebe esses elétrons, então o pente fica negativo e o cabelo que perdeu os elétrons fica positivo. Ah, mas qual a carga que eles ficam? Não sei. Preciso saber o número de elétrons que foram transferidos para poder calcular. O importante de saber é que atrito preciso esfregar corpos. E quando esses corpos são eletrizados, a carga adquirida por eles é a mesma. Mesmo número, mesmo valor, mesmo módulo. Os sinais são diferentes, mas tem que ter o mesmo número. Então aqui um detalhe, ó. Os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais diferentes. Está aqui, ó. Um perdeu elétron e o outro recebeu elétron, tá? Mas por que o corpo fica eletrizado? Quando você esfrega um corpo no outro, você está mandando energia.
uma agitação para as moléculas que constituem o corpo. E quando essas moléculas vão adquirindo energia, elas vão ficando energizadas, elas vão se movimentando ainda mais, elas têm tendência a liberar elétrons. Por isso que nós conseguimos, através do processo de atrito, deixar um corpo eletrizado ou não, né? Mas a maior parte das vezes a gente consegue. Se o ambiente for muito úmido, a gente vai ter dificuldade muito grande em eletrizar esse corpo. Corpos eletrizados por atrito, isso pode acontecer com um carro, né? Então é comum em lugares que o ambiente é meio seco, quando você vai fazer uma viagem muito longa, o ar esfregando na carroceria do veículo faz com que o veículo fique eletrizado, adquira uma carga elétrica. E às vezes quando você vai encostar no veículo, você acaba tomando uma descarga elétrica, um choque. Tá? Então é comum um caminhão que transporta combustível, para eliminar as cargas elétricas, antes de descarregar o combustível, ligar uma correntinha no chão para eliminar toda a carga elétrica em excesso e evitar uma possível explosão aí na hora de fazer o transbordo desse combustível. O segundo processo de transmissão de carga elétrica ou de eletrização é o contato, né? Então primeiro tinha que esfregar. As cargas no final ficam de sinais diferentes. O contato a gente precisa somente encostar. Então eu pego aqui um corpo neutro. Ele tem número de positivos, prótons e elétrons em mesma quantidade. O que eu faço? Pego esse corpo neutro, aproximo dele um indutor. Meu indutor está positivo, mas ele poderia ser negativo. Tanto faz, vai resolver, vai fazer do mesmo jeito. Quando você aproxima o indutor do induzido, imagine que uma separação de cargas entre eles. Negativas são atraídas e as positivas são repelidas. Então as negativas vêm para perto dele e as positivas se repelem. Aí o que a gente faz? Encosta o indutor no induzido. Encostei os dois aqui. Quando eu encostei o indutor no induzido, as cargas elétricas negativas, que são as únicas que se movimentam, elas vão passar do induzido para o indutor. Então olha aqui, ó, fluxo de elétrons passando. O que vai acontecer com um corpo que era neutro e perde elétrons? Ele era neutro, perdeu elétrons, como é que ele fica? Positivo. Então eu fiz com que um corpo neutro ficasse positivo através de um contato. E aqui eu tenho eletrização por contato. E o que aconteceu com o indutor? Vai ficar neutro? E em nenhum exercício você vai receber a informação de que as cargas transferidas foram suficientes para deixar o indutor neutro. Ele vai continuar positivo como ele era inicialmente. Então na eletrização por contato, as cargas finais são de mesmo sinal. Então, no atrito são de sinais diferentes e aqui elas são de mesmo sinal. Contato, então, mesmo sinal. Terceiro processo de eletrização é o processo de indução. Então, aqui nesse processo eu não vou precisar esfregar, não é atrito. Eu não vou encostar, porque não é contato. Indução, então eu só vou aproximar um corpo do outro e fazer com que esse corpo fique eletrizado. Então, olha lá como que foi feito. Peguei um corpo neutro, que é chamado de induzido, está aqui. Aproximei dele o indutor, coloquei o indutor positivo. Pode ser negativo também, não vai mudar nada. Quando aproximei o indutor do induzido, houve uma separação de cargas. Positivo atrai as negativas e positivo repele as positivas. Deixei o indutor na presença do induzido por um certo tempo e fiz uma ligação com a Terra. A Terra, para quem não sabe, ela doa e recebe elétrons. Então, se o corpo precisar de elétrons, ela manda. Se estiver sobrando elétrons, ela recebe. Como eu tenho aqui um indutor positivo, o que ele está fazendo? Ele atrai cargas negativas. Então, a Terra começa a mandar elétrons para o corpo, porque eles estão sendo atraídos pelo indutor, que é positivo. Então, vai mandando. Enquanto ele estiver perto, a Terra vai mandando elétrons. Quem está fazendo o experimento, larga esse indutor na presença do induzido por um certo tempo e ainda na presença dele vai lá e corta o fio. Por que na presença dele corta o fio? Porque se você tirar ele antes de cortar o fio, os elétrons que subiram vão descer rapidamente para a Terra. Aí o experimento não vai funcionar. Então, na presença dele, eu cortei o fio para impedir que os elétrons retornem. Como que vai ficar um corpo que era neutro? O corpo que era neutro recebeu elétrons da Terra, ficou, portanto, negativo. Então, no processo de eletrização por indução, os corpos eletrizados ficam no final com cargas de sinais diferentes. Então vamos lá revisando. Atrito, as cargas finais são diferentes. Contato, as cargas finais são iguais.
e indução, as cargas finais são diferentes. Isso é importante guardar na ordem correta: atrito, contato e indução. Bom, para finalizar, eu quero que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 8 dessas aulas aí, tá? Depois eu mando a resolução. E qualquer dúvida é só me chamar.